Quando que nós aprendemos a ser dependente emocionalmente, codependente, ou até mesmo ter um desvio de caráter? Quando que nós aprendemos a ser pessoas ruins ou pessoas boazinhas demais? Isso tudo está ligado na nossa infância, quando nós estamos desenvolvendo como pessoas, quando estamos aprendendo quem somos nós, ou seja, a nossa identidade. Tudo que nós estamos desenvolvendo nessa fase da infância é o que nós vamos se tornar o adulto. Então, se você é uma pessoa já dependente emocional, se você é uma pessoa com traços de personalidade narcisista, foi desenvolvida na sua infância. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu, que te falaram, tudo aquilo que você presenciou, isso te torna essas duas pessoas no seu futuro. Ou você é uma, ou você é outra. E quem são as pessoas responsáveis pelo seu desenvolvimento? São os adultos, ou seja, seus pais, assim como você também hoje é responsável de ensinar uma criança. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos a mais um vídeo explicando para vocês duas coisas que acontecem com a gente na fase adulta e isso é desenvolvido na infância. Duas coisas que podem estar acontecendo com você. Você se tornar uma pessoa com traços e personalidades narcisistas ou você ser aquela dependente emocional. Como que é essa dependência emocional e como que é esses traços e personalidades narcisistas? Bom, como eu já te falei, a gente desenvolve esses traços lá na infância, lá que é tudo onde começa. Por quê? Porque nós na infância estamos se desenvolvendo e é lá que nós vamos saber quem somos, ou seja, a nossa identidade é descoberta lá, nosso desenvolvimento nessa fase dessa criança é que vai dizer quem vamos ser no adulto, na fase adulta. Por quê? Porque existem muitos adultos ainda que carregam a sua criança interior. Ou melhor, todos nós carregamos a nossa criança interior. Só que ser com traços de personalidades narcisistas e ser pessoas dependente emocional, e já são dois pontos mais delicados de se falar, porque aí sim nós carregamos a nossa criança interior, mas ela é ferida. Então por isso que precisamos curar sempre o nosso interior e principalmente acolher a nossa criança interior. Nós não tivemos culpa daquilo que ensinaram pra gente, daquilo que a gente presenciou, daquilo que a gente viveu e que acabou trazendo esses dois comportamentos na fase adulta, que dois comportamentos indesejáveis. Porém, pessoas com personalidades e traços narcisistas acham que não tem problema nenhum, né? Como elas se julgam perfeitas, então elas não têm problema nenhum. É sempre o outro que vai ser a pior pessoa do mundo, mas elas não vão ser essa pessoa, a pior pessoa do mundo. Até porque, quando elas agem como uma pessoa pior, ela sempre tem uma desculpa que ela agiu daquela forma porque o outro fez alguma coisa ruim ou disse alguma coisa ruim, então ela perdeu o controle e aí ela partiu para agressão. Então essas pessoas com traços de personalidade narcisistas, elas se veem com um rei na barriga aí e elas acham que elas não têm defeito nenhum e é assim que funciona. Porém, o comportamento delas é porque elas acham que elas são boazonas mesmo, e quem quiser gostar delas daquele jeito que gosta. Já viu aquela frase, né, que as pessoas batem no peito e falam: quem quiser gostar de mim, goste do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar por causa de ninguém, não. Essas pessoas, elas são muito arrogantes, prepotentes, e essas pessoas são pessoas que foram criadas de uma certa forma na infância, que ela desenvolveu esses traços e personalidades narcisistas. Ou seja, ela vai judiar, vai destruir, vai fazer o outro sofrer, vai fazer qualquer coisa e ela nunca vai ser errada, né? Então ela vai até se sentir
o prazer de ver o outro ser destruído, porque é isso que o narcisista gosta. Ele destrói a sua vida e ainda coloca você como culpado ou culpada, porque a atitude que eles teve ali, aquele comportamento negativo que eles tiveram, foi por sua culpa. É assim que funciona e isso tudo é desenvolvido na infância. Vamos a mais um vídeo falando sobre isso. Bom, seja muito bem-vindo ao canal Fabiana Monteiro. Quem não me conhece ainda, eu sou terapeuta. Eu trago para vocês tudo de conhecimento sobre autoconfiança, autoestima e amor próprio. Esses 3 pontos são desenvolvidos na pessoa e ela precisa cuidar desses 3 pontos. Primeiro, para não ser uma pessoa dependente emocional. Segundo, para saber lidar aí com pessoas narcisistas, né? Eu não vou nem dizer aqui que narcisista precisaria procurar o autoconhecimento, até porque fica difícil para eles procurar esse autoconhecimento por ele ser uma pessoa, na visão deles, perfeita. Não tem erro nenhum, né? Procura-se autoconhecimento quem quer evoluir, quem quer mudar comportamentos negativos para positivo, quem quer saber o que prejudica, que tipo de comportamento que a pessoa tem que prejudica uma outra pessoa. Esse tipo de pessoas tá de parabéns quando procura o autoconhecimento, para saber lidar com as suas próprias emoções. Pessoas que trazem personalidade narcisistas, eles não se preocupam com isso. Eles deixam isso para lá, porque o que eles querem mesmo é ser eles, né? E esse ser eles são pessoas arrogantes, briguentas, são pessoas que destroem a vida do outro. Tem pessoas muito mais sérias aí, que são aquelas que ameaçam de morte a outra pessoa, faz muito abusos psicológicos para que a pessoa venha até se suicidar. Então, é muito sério pessoas que têm esse desvio de caráter. E, infelizmente, isso é realmente desenvolvido na infância. E aí, o que acontece? Na infância, por que é desenvolvido isso? Eu vou te trazer aqui um exemplo de comportamento de 2 crianças e que podem sim se transformar, uma dependente emocional e a outra ser uma criança, um adulto aí, narcisista. Como isso? Quando 2 crianças estão brincando e uma quer o brinquedo da outra. Quando essa criança que quer o brinquedo da outra não consegue o que ela quer, ela pode vir a pegar esse brinquedo e a destruir. Quando essa criança destrói e ainda fala para essa outra criança que ela destruiu, porque a culpa é daquela que não deixou ela brincar, ela está desenvolvendo traços e personalidades narcisistas. Ou seja, ela sabe que se ela destruir o brinquedo da outra criança, vai fazer a outra criança chorar, vai fazer a outra criança ficar triste. Ela sabe que não estava certo de fazer isso, mas ela fez porque ela estava com raiva, ela fez porque ela achou que era daquele jeito que a criança precisava entender que ela é quem manda. Esse tipo de comportamento, não que a criança tenha a total consciência que ela estava errada, mas ela sentiu prazer em fazer a outra criança sofrer, em outra criança chorar. E aí o que acontece? Porque é desenvolvido e o que precisa ser feito? Os adultos que estão por perto precisa ensinar essa criança que o que ela fez é errado. A partir do momento que você faz algum comportamento que é negativo e que faz uma outra criança chorar, é um comportamento que não é adequado para uma criança fazer. Se essa criança foi apoiada, como no meu caso, essa criança foi apoiada porque ela fez o que ela fez, porque eu não deixei ela brincar, ou seja, ela entendeu que ela estava certa com o que ela fez, então ela pode crescer aí uma adulta que ela vai fazer qualquer coisa para destruir a vida de alguém e ela não vai aceitar que a outra pessoa ou quem quer que seja tenha algo mais do que ela ou melhor do que ela. Essa criança, ela pode sim se tornar uma criança, ou melhor, um adulto com personalidades narcisistas, pois houve ali um desenvolvimento do desvio de caráter. Pode acontecer dessa criança aprender que aquilo foi errado? Opa, se o adulto realmente apontar que foi errado para essa criança não fazer mais e ficar de olho para que ela não venha fazer nenhum outro tipo de comportamento que tenha o mesmo resultado, é responsabilidade do adulto.
E essa criança que perdeu o brinquedo, que ficou chorando, que ficou com medo porque a outra criança estragou o brinquedo. Essa criança, ela aprendeu a ter medo das ameaças. Ela sabe que se ela falar um não, se ela negar, a outra criança ela pode fazer a mesma coisa, ou seja, essa criança ela cresce um adulto com medo das outras pessoas ameaçar ela. Então essa criança ela cresce um adulto muito dependente emocional. Ela vai fazer de tudo para ser a melhor pessoa do mundo para outras pessoas. Ela vai evitar sair do trilho porque ela não quer ver o outro irritado, não ver o outro nervoso, e isso ela pode trazer desde criança. Então ela vai passar aí pelos pais, ela tendo esse comportamento de sempre estar cumprindo regras ali certinho, porque ela tem medo de apanhar do pai, apanhar da mãe. Então essa criança ela cresce com medo das ameaças, e os narcisistas adoram pessoas que têm esse tipo de perfil, porque como eles são pessoas que gostam de se sentir forte o tempo todo, eles vão fazer de tudo para destruir a vida da pessoa que está por perto dele, porque eles sentem prazer de ver isso. E o que a pessoa codependente ou dependente emocional vai fazer? Vai até implorar para que essa pessoa, para que esse narcisista não faça ela sofrer, enquanto ele está fazendo ela sofrer. Então, existem esses traços de personalidade narcisista dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, pode ser do seu irmão, da sua irmã, e você pode vir a se relacionar com pessoas narcisistas. Esses mesmos comportamentos desde criança pode se tornar na sua vida um ciclo repetitivo. Isso acontece também com pessoas que aprenderam a ser, desenvolveu, né, esses traços de personalidade narcisista, ou seja, esse desvio de caráter. Essa criança cresce, esse adulto, achando que está tudo bem, que está tudo certo, e sempre vai ter comportamentos agressivos, destruindo a vida de outras pessoas, seja pessoalmente ou no oculto. Na maioria dos narcisistas eles trabalham no oculto, até porque eles se preocupam muito com a reputação deles, então sempre vai defamar, apontar que a outra pessoa é que fez tudo, quando na verdade foi tudo ele que fez, né? São pessoas também que ao mesmo tempo que faz o outro sofrer, não gosta de ver o outro sofrer, não gosta de ver que o outro tá chorando, tá se fazendo de coitado, que para eles se irritam com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque eles fazem isso e eles não aceitam que outra pessoa tenha esse tipo de comportamento, até porque o outro está realmente triste porque a pessoa narcisista faz o outro sofrer. Só que o narcisista ele não se incomoda com a tristeza do outro. Mas por quê? Porque ele projeta tudo que tá nele. Tudo que aquela pessoa tá sentindo é o comportamento que o narcisista tem para manipular as pessoas do lado, ao redor. E o comportamento deles são falsos, são mentirosos. Então, ele entende que o outro está se fazendo de coitado, quando na verdade o outro está sofrendo de verdade. Ele entende que o outro é bonzinho demais e aquilo irrita eles. Só que ao mesmo tempo eles gostam que as pessoas têm esse tipo de comportamento para eles judiar, para eles fazer aquela pessoa sofrer. E então, tudo isso é desenvolvido na infância. A partir do momento que essas duas crianças brincam e têm um comportamento que os adultos não cortam, que os adultos não explicam que está errado, uma não pode destruir o brinquedo da outra, não pode acontecer, que não é correto. Mas por que que isso não acontece? Por que que os adultos não sabem explicar para as crianças que uma está fazendo o errado e a outra tá fazendo o certo? Por que que os adultos não conseguem fazer essa separação? Porque isso eles também carregam desde a infância deles. Eles mesmos não têm o autoconhecimento, eles mesmos não têm o amor próprio, a autoestima, a autoconfiança em si. Então, como que você vai ensinar algo que você também não tem? Então, é de responsabilidade dos adultos ensinar o que é certo e o que é errado. Só que fica difícil dos adultos ensinar o que é certo e o que é errado, sendo que eles mesmos, como adultos, não sabem o que diferenciar o que é certo e o que é errado. Então, se eles não buscam um autoconhecimento, um conhecimento, uma evolução, mudar como pessoa, ser luz na vida das outras pessoas, como é que eles vão ensinar isso para as crianças? Fica muito difícil, não é mesmo? Mas você, que se tornou um adulto e sabe que comportamentos no qual você faz o outro sofrer é
errado. Então, tá nas suas mãos fazer essa mudança, tá nas suas mãos evitar que outras pessoas e outras crianças aprendam esse tipo de comportamento de fazer o outro sofrer. Embora pessoas que têm traços de personalidades narcisistas não tenham essa consciência, acham que o comportamento deles estão certo, e é por isso que nós falamos que não tem cura, narcisista não tem cura, vamos entender que narcisista desenvolveu, já teve esse desvio de caráter, então fica mais difícil deles entender que eles são errados nos comportamentos negativos deles. Existe outras formas também de dizer que narcisistas são, na linguagem espiritual, são os espíritos obsessores, então, ou seja, ele sempre vai estar no seu ouvido ali, falando coisas negativas para você fazer coisas ruins. E, realmente, esse campo não tem cura, não é? Mas se você começa a ter o autoconhecimento, começa a ver que ter consciência que aquilo é errado, então você cura também a sua dependência emocional para não cair mais nisso, e você que tem esses traços de personalidade narcisista começam a ter consciência que esse tipo de comportamento é errado. Porém, é difícil de pessoas narcisistas saber que tá errado, isso é muito difícil. Desenvolveu esse traço, pronto, não tem como. Mas ainda bem que quem desenvolveu a dependência emocional tem cura, né? Já consegue sim cuidar dessa criança interior aí que carrega dentro de si, dessa criança ferida, ressignificando, programando a sua mente, aliás, melhor, desprogramando a mente. Então, isso tem cura. Então, eu espero que você que está vendo esse vídeo, pelo menos, tenha uma consciência que ensinar os seus filhos, as suas crianças, a não ter esse tipo de comportamento, conseguir identificar se a criança faz e tem muitos comportamentos ruins com o outro, comece então a já cuidar desses pontos, não deixa isso desenvolver para a fase adulta, porque depois não tem como reverter isso. E se você entende que essa criança chora demais, que essa criança fica triste demais, cuida também desse desenvolvimento, para que ela não venha ter uma dependência emocional e ficar sempre perto dessas outras pessoas que faz ela sofrer, e mesmo assim ela tem consciência, ela tem o inconsciente dela, leva ela sempre para esse mesmo caminho, mesmo ela sofrendo, porque ela não sabe sair disso, porque ela não teve pessoas adultas, não teve pai, não teve mãe que apoiaram ela, que abraçou, que cuidou, que conversou. Então, tenha responsabilidade na hora de cuidar dos seus filhos. O desenvolvimento dessa criança está na mão dos adultos. Então, você que é pai, você que é mãe, está nas suas mãos desenvolver essa criança. É um caso muito sério. Leve em consideração que isso é sério e não é porque é criança que não merece o respeito, não merece que você esteja sempre do lado dela. Criança tem voz, e é isso que os adultos precisam aprender, porque um dia vocês também foram criança e queriam também ter voz, e teve pessoas que barraram vocês. Não faça a mesma coisa com as crianças. A nossa nova geração está na mão de vocês. Então, eu espero que vocês gostaram desse vídeo e até um próximo. Não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like. Até mais, até um próximo vídeo.